Sua mente não descansa quando você adormece. Ela continua criando, obedecendo silenciosamente a tudo o que você acreditou durante o dia. E é justamente por isso que tantas pessoas oram o Salmo 91, mas ainda acordam com medo, com angústia, com a sensação de que algo invisível as persegue. Já se perguntou por quê? Já se perguntou por que, mesmo recitando palavras sagradas, você sente que a proteção não chega como deveria? Existe algo que quase ninguém te contou sobre o Salmo 91. Algo que transforma completamente o poder dessa oração e que separa quem apenas repete palavras de quem realmente ativa uma força divina ao seu redor. E é sobre isso que você vai descobrir agora. Mas atenção, a revelação final é a mais poderosa de todas, porque é nela que está o verdadeiro segredo da proteção imediata. Antes de dormir, o seu espírito se abre, sua mente consciente se apaga, e o que fica é o subconsciente, o mesmo que manifesta tudo o que você acredita. Nesse momento sagrado, você não está apenas repetindo um salmo. Está dando ordens diretas à energia criadora do universo. Está moldando o que vai atrair quando acordar. É nesse instante que o Salmo 91 se torna uma chave, uma senha espiritual, capaz de selar o seu campo energético contra qualquer mal. Mas o que a maioria faz? Reza de qualquer forma, cansada, desconectada, como se fosse um ritual mecânico. E é aí que a oração perde sua força, porque o poder do salmo não está nas palavras em si, mas na vibração que você coloca nelas. Quando você compreende isso, cada versículo se torna uma espada de luz, cortando qualquer energia que tente te atingir. Se você sente que chegou a hora de experimentar essa proteção de forma profunda e real, há algo que vai te guiar passo a passo nesse despertar. Você vai entender o que significa verdadeiramente ativar o Salmo 91 dentro de si. Não apenas repeti-lo, mas vivê-lo. O link está no primeiro comentário fixado. Esse material foi feito para quem sente que já não pode mais dormir desprotegido e quer aprender a transformar cada palavra em um escudo vibracional. O Salmo 91 não é um pedido. É uma declaração. Quando você o recita da forma certa, você não implora por ajuda. Você reconhece que já está protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é alguém que busca refúgio fora de si, mas quem aprendeu a viver em um estado de consciência em que o medo não toca. Essa é a verdadeira morada divina, o interior calmo e inabalável que nenhuma força contrária pode penetrar. Pense nisso. Se o medo é uma vibração, a fé também é. E só uma pode existir em você antes de dormir. Se você vai para a cama carregado de preocupações, é como se estivesse dizendo ao universo: eu acredito no perigo. Mas se adormece sentindo a presença de Deus, é como afirmar: nada pode me atingir. O que você sente no instante antes de fechar os olhos é o que sua mente continuará recriando durante a noite. Por isso, a forma como você ora o Salmo 91 é tudo. Ele não foi escrito para ser um mantra de medo, mas de soberania espiritual. É um código que desperta em você a lembrança de quem realmente é. Um ser que habita sob as asas do Altíssimo, intocável, invisível ao mal. Quando você entende isso, o medo perde força e algo muda ao seu redor. Uma paz sutil, quase palpável, começa a envolver você. Muitos dizem que é apenas coincidência, que é psicológico. Mas quem já experimentou essa energia sabe que não é. Existe um momento em que o ambiente parece mudar, o ar fica leve, o coração desacelera. É como se o próprio universo dissesse: agora você está seguro. E tudo começa com a forma como você ora. Não com desespero, mas com convicção. Hoje, você vai aprender a orar o Salmo 91 dessa forma, de um jeito que o transforma em um escudo invisível, capaz de afastar toda influência negativa. E quando chegar à última revelação, você vai entender por que a maioria das pessoas ora sem receber proteção e o que fazer para nunca mais perder esse poder. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a maneira como você entende a oração, a fé e o próprio ato de dormir. Não é apenas sobre pedir proteção,
é sobre viver dentro dela. Quando você compreende o que realmente está por trás do Salmo 91, algo muda profundamente dentro de você. Ele deixa de ser apenas uma oração antiga e se torna um código vivo, uma ponte entre o seu estado humano e o seu estado divino. Não é sobre decorar versículos, mas sobre viver a energia que eles carregam. Cada palavra é um comando vibracional, uma frequência espiritual que realinha o seu campo com o campo de Deus. Muitos não percebem, mas quando oram, fazem isso com medo. Imploram por proteção porque acreditam que estão vulneráveis, e é justamente essa vibração que as mantém em perigo. O medo é uma oração invertida. Ele também manifesta, ele também cria. Quando você ora o Salmo 91 com medo, é como se estivesse dizendo: Senhor, eu acredito mais na ameaça do mal do que na tua presença. E o universo responde àquilo que você realmente acredita, não ao que você apenas repete. O segredo está em inverter essa energia, em transformar o medo em certeza, a dúvida em fé. A oração, então, deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma declaração de poder. Porque quando você diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, você não está descrevendo alguém distante, você está afirmando uma condição de consciência, está dizendo ao seu subconsciente: eu vivo na presença divina, nada pode me tocar. E é aí que a mágica acontece. O subconsciente não discute, não questiona, não compara. Ele apenas obedece. Tudo o que você sentir profundamente antes de dormir, ele vai transformar em realidade. Por isso, o momento de recitar o Salmo 91 à noite é tão sagrado. Nesse instante, o seu coração está aberto e a fronteira entre o visível e o invisível se dissolve. É o momento em que você pode reprogramar sua energia com a força da fé. Imagine a cena: o quarto escuro, o silêncio do mundo lá fora, e você, sozinho, em contato direto com o divino. Quando começa a recitar o salmo, o som das palavras começa a vibrar dentro do peito. Não é apenas som, é energia em movimento. É como se, a cada verso, uma camada de medo se desprendesse, e desse lugar há uma sensação de luz, de presença, de proteção. É nesse ponto que o salmo se torna vivo, mas para isso é preciso sentir. Não adianta apenas ler. O poder está na emoção que você coloca. Quando você diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, você deve sentir essa fortaleza dentro de si. Fechar os olhos e imaginar uma luz que o envolve completamente. Sentir-se dentro de uma muralha invisível, onde nada negativo pode entrar. É isso que desperta o verdadeiro poder do Salmo 91, a fusão entre palavra e emoção. E se você sente que chegou o momento de ir além e compreender como transformar essa experiência em um ritual de proteção energética completo, existe algo preparado especialmente para isso. Um material profundo que mostra como usar a vibração das palavras e a linguagem da fé para reprogramar seu campo espiritual antes de dormir. O link está no primeiro comentário fixado. É para quem deseja não apenas rezar, mas viver protegido. Poucos percebem que o Salmo 91 é também um espelho da consciência. Ele descreve, em linguagem espiritual, o processo de quem desperta para a própria divindade. Quando diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele não está falando de números literais. Está revelando um estado de imunidade espiritual. O mal pode rondar, o caos pode estar por perto, mas quem vive na frequência da presença divina não é tocado, porque vibra em outra dimensão energética. É como se o universo fosse uma estação de rádio, e cada pensamento, uma frequência. Se você sintoniza na frequência do medo, você escuta o ruído do perigo. Mas se sintoniza na fé, só ouve a melodia da proteção. O Salmo 91 é o dial que te coloca na estação da confiança. É o momento em que você ajusta sua vibração para que a sua vida ressoe com o som da segurança divina.
Cada verso tem uma função específica. Quando você diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, está afirmando que nenhuma armadilha, física ou espiritual, pode atingi-lo. Está declarando independência de tudo o que tenta limitar sua luz. E quando diz, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, está evocando a imagem mais poderosa de todas, a do amor divino que envolve e protege, como uma mãe que acolhe o filho no colo. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. O Salmo 91 fala constantemente da presença e do refúgio. E presença é algo que se sente. É energia viva. Quando você recita, mas sua mente está dispersa, você está fora dessa presença. Quando se entrega completamente, algo dentro de você se realinha. É nesse momento que a oração deixa de ser apenas som e se transforma em vibração criadora. O que realmente ativa o Salmo 91 não são os lábios, é o coração. Não é a voz, é a entrega. Quando você entra em um estado de rendição total, aquele instante em que a respiração desacelera e você sente como se fosse sustentado por algo invisível, é ali que a presença divina se manifesta. É ali que o medo desaparece. É ali que o invisível se torna real. Há quem diga que o Salmo 91 é o escudo dos escudos e há verdade nisso. Mas o que poucos sabem é que esse escudo não vem de fora. Ele se forma de dentro para fora. Cada vez que você o recita com fé, uma camada de luz se expande ao redor do seu campo energético. E quanto mais você faz isso com consciência, mais densa essa luz se torna, até o ponto em que nenhuma vibração contrária pode ultrapassar. O mundo espiritual é movido por frequência. Tudo o que existe vibra, inclusive as palavras. Por isso, quando você ora de forma mecânica, a vibração é fraca. Mas quando ora com emoção, com fé viva, as palavras ganham peso espiritual. É como se fossem enviadas como comandos ao universo, e o universo responde com a mesma intensidade. Quando você entende isso, o Salmo 91 deixa de ser um pedido de socorro e se torna uma afirmação de soberania. Ele desperta o seu eu divino, aquele que não teme o terror da noite nem a seta que voa de dia, porque sabe que nenhuma dessas forças tem poder sobre quem vive em alinhamento com o Altíssimo. E se você reparar, o Salmo termina com uma promessa, a de que quem conhece o nome de Deus será livrado, será exaltado e verá a salvação. Essa promessa não é simbólica, é literal em nível espiritual. Conhecer o nome significa reconhecer a natureza divina dentro de si. Quando você diz, eu sou protegido, eu sou luz, eu sou intocável, está pronunciando o nome de Deus dentro de você. E é isso que o mal teme. Não o som das palavras, mas a vibração do reconhecimento. Por isso que orar o Salmo 91 desta forma é muito mais do que ler antes de dormir. É um ritual de poder. É declarar, com o coração, que você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo, que escolheu viver na consciência da luz. Há algo profundamente transformador que acontece quando você começa a fazer isso todas as noites. Sua energia muda, os sonhos se tornam mais calmos, o corpo repousa de verdade e você acorda com uma sensação de leveza inexplicável. É como se tivesse dormido nos braços do próprio Criador. E essa é a diferença entre quem apenas recita e quem vive o Salmo. Porque quem vive, manifesta. E quem manifesta, cria um escudo que nenhuma sombra pode romper. Agora, imagine se todas as noites antes de dormir, você fizesse desse momento o seu encontro com o divino. Se em vez de deitar com preocupações, você fechasse os olhos, sentindo a presença do Altíssimo ao seu redor. Imagine o que aconteceria com seus sonhos, com suas emoções, com o seu destino. Esse é o verdadeiro segredo da proteção imediata. Não é algo que vem de fora, é algo que desperta dentro. Quando o coração se alinha com a fé, e a fé com a palavra, o impossível se curva diante da sua vibração. O Salmo 91 é um lembrete do poder que você carrega. Uma senha antiga para reconectar você ao que sempre esteve aí. A presença de Deus em cada célula, em cada respiração, em cada instante antes de adormecer.
E é por isso que, ao orá-lo da forma certa, o medo simplesmente desaparece. Porque o medo é a ausência de presença. E quando o Altíssimo habita em você, não há espaço para nada além da luz. Chega um momento enquanto você ora o Salmo 91 da forma certa, em que as palavras deixam de vir da mente e passam a nascer da alma. Nesse instante, algo muda. Você não está mais falando sobre Deus. Você está falando com Ele. O quarto parece ficar mais leve, o ar mais silencioso. O tempo desacelera. É como se uma presença invisível tomasse conta de tudo, envolvendo você em um manto que nenhuma sombra ousaria atravessar. Essa é a força do Salmo quando ele é sentido, não apenas recitado. E é nesse estado que a verdadeira proteção acontece. Porque o poder do Salmo 91 não está em afastar o mal de fora, mas em impedir que o medo entre. Quando você compreende isso, nenhuma energia contrária pode tocá-lo. Você passa a viver sob a vibração da confiança, e o que antes era ameaça se dissolve como névoa diante do sol. Pense em quantas vezes você adormeceu com o coração acelerado, revivendo preocupações, imaginando cenários que nunca aconteceram. Tudo isso cria ondas energéticas que permanecem vibrando durante o sono. Agora, imagine o oposto. Adormecer em paz, entregando-se à certeza de que está sob a sombra do Onipotente, envolto na presença divina. Essa diferença muda tudo. O seu corpo, o seu sono, o seu dia seguinte. Essa é a promessa do Salmo 91. Não uma promessa distante, mas uma verdade imediata. Ele é o mapa para retornar ao estado natural de harmonia com o Criador. Quando você ora assim, está declarando que não é vítima das circunstâncias, mas co-criador de sua realidade. Está dizendo ao universo: eu me lembro de quem sou. E por isso, nada pode me atingir. E agora, neste instante, se permita sentir. Feche os olhos, respire fundo e repita com o coração desperto. Não como quem lê palavras antigas, mas como quem fala com o próprio Divino. Senhor Altíssimo, neste momento sagrado antes do meu descanso, eu me recolho em Tua presença. Que o Teu Espírito envolva cada parte do meu ser. Eu habito no Teu esconderijo, onde nenhuma sombra se aproxima, onde a luz é constante e o amor é infinito. Sob as Tuas asas, eu encontro repouso, e sob a Tua sombra, eu descanso em paz. Livra-me de toda energia que não vem da luz. Que nenhum pensamento de medo, nenhuma voz de dúvida, nenhum mal visível ou invisível encontre caminho até mim. Coloca Teus anjos ao redor do meu leito, e que cada um deles guarde meu sono, minha mente e meu espírito. Eu declaro que estou protegido. Nenhuma seta que voe de dia, nem pestilência que ande à noite, terá poder sobre mim. Porque Tu, Senhor, és meu refúgio e minha fortaleza. Tu me sustentas com Tua mão invisível e me fazes repousar em segurança. A Ti entrego minha mente e meu coração. Que o Teu amor dissolva toda dor, toda ansiedade e todo medo. Que a Tua luz penetre até o mais profundo do meu ser e purifique tudo o que não ressoa com a Tua paz. Enquanto eu durmo, que o Teu Espírito continue trabalhando em mim. Que cada célula do meu corpo se renove sob a Tua presença. E que cada pensamento seja restaurado à frequência da fé. Permite-me sonhar com Teus planos e acordar com Tua força. Declaro que nada me faltará, porque Tu és o meu pastor. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em minha vida. E que o novo amanhecer traga apenas o que vem da Tua luz. Saúde, prosperidade, harmonia e amor. Assim eu oro, não pedindo, mas reconhecendo. Porque sei que já estou protegido. Sei que a Tua presença me envolve agora e sempre. Sei que, ao habitar em Ti, nenhum mal pode me tocar. E enquanto descanso, repito em silêncio: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a minha verdade. Essa é a minha morada. Sinta agora o silêncio depois da oração. O coração desacelera, o ar fica mais suave, e uma sensação indescritível começa a envolver todo o seu ser. É o sinal de que você não está só.
Algo invisível, mas muito real, está cuidando de você neste exato momento. Não há nada a temer. Você está nas mãos do Altíssimo. Nenhum pensamento escuro, nenhuma vibração densa, nenhuma presença contrária pode ultrapassar a luz que agora o envolve. Você foi selado com o poder da palavra, e enquanto dorme, o divino permanece desperto em sua defesa. Lembre-se, não é o quanto você ora, é o quanto você sente a oração. Quando ela nasce do coração, ela não sobe aos céus, ela expande o céu dentro de você. E é isso que o Salmo 91 faz. Ele transforma o seu interior no próprio santuário de Deus. Por isso, todas as noites, antes de dormir, retorne a esse estado. Respire fundo, feche os olhos e repita cada palavra como se o próprio universo o escutasse, porque ele escuta, e quando o fizer, você nunca mais dormirá sozinho. Você está protegido, guiado e amado. Sempre esteve, e agora você sabe disso. Que o Altíssimo o cubra com suas asas nesta e em todas as noites. Que a sua luz o envolva enquanto o seu corpo repousa e o seu espírito desperta. Que o medo desapareça e que a paz que vem de Deus permaneça com você, agora e para sempre. Durma em paz, porque o Altíssimo já está ao seu lado.